conversar com vocês que alguns materiais têm um coeficiente de resistividade que varia em função da temperatura. Então, vamos lá, olha. Vocês estão vendo aqui um fio sendo percorrido pela corrente elétrica. A gente fala que a corrente elétrica é o movimento ordenado desses elétrons. Só que aqui nesse material que eu acabei de apontar, que vocês estão vendo que tem esse movimento, tem só os elétrons representados aí. E o material, imagina um fio elétrico feito de metal. Ele não tem só elétrons livres, ele também tem o núcleo dele. Então, no desenho da direita, deixa eu contornar, olha, tem o núcleo dos átomos, né, que são formados de nêutrons e prótons. Só quem tem carga são os prótons, daí são os núcleos dos átomos, olha. E os elétrons aqui, ó. Aí o que acontece? Quando a temperatura vai aumentando, se a temperatura aumenta, esses núcleos, eles começam a movimentar também. E aí, na hora que eles começam a movimentar, o que vai acontecer? Os elétrons, esses que estão em movimento, esses elétrons aqui, eles vão começar a se chocar com esses núcleos. Prestem bem atenção nisso. Se o núcleo sai do lugar, se ele começa a vibrar, ele vai, ele vem, ele acaba entrando na frente dos elétrons aqui e dificultando a passagem dos elétrons. Esses elétrons, então, eles vão ter mais dificuldade de caminhar num fio se a temperatura estiver maior. Por quê? Porque os núcleos dos átomos vão interferir no movimento, certo? E aí, se a temperatura é maior, então, eu vou ter uma resistência maior. Então, existe uma relação entre temperatura e a resistividade do fio, que a gente representa por aquela letra Rho, certo? A dependência entre temperatura e resistividade é dada por essa expressão aqui, olha. A variação da resistividade é dada pela resistividade inicial do fio, que ele vai ter a 20 graus Celsius. Nós vamos ter um coeficiente de dependência que se chama alfa, dependência de quem com quem? Da resistividade e da temperatura, da variação de temperatura, certo? Então, olha, a resistividade de alguns materiais vai depender da temperatura em que o resistor vai estar sendo usado, certo? Daí, nós poderíamos imaginar o seguinte, olha, essa variação da resistividade, eu posso escrever assim, resistividade final menos resistividade inicial. Toda vez que a gente tem delta alguma coisa, é o valor final menos o inicial. E aí eu copio a fórmula de novo. Aí, o que eu faço? Olha, esse valor dessa resistividade inicial, eu vou trocar ela de membro. Então, vai ficar assim, ó, resistividade final igual. Resistividade inicial, olha, ela está subtraindo, ela vai passar somando, mais o que já estava no segundo membro, ó, alfa delta T. Agora, eu vou colocar esse valor da resistividade inicial em evidência. Então, fica a resistividade inicial. Aí, eu vou ter, então, esse valor, resistividade inicial, dividida por essa, vai dar 1. Esse valor inteiro dividido pela resistividade inicial vai ficar alfa delta T. Pronto, coloquei em evidência, certo? E agora, para finalizar, a gente já sabe que a segunda lei de Ohm é dada dessa forma. A resistência é Rho L sobre A. Não é isso? Então,
Nessa expressão, se eu tirar o valor do coeficiente de resistividade, ρ, vai ser igual, ó, R vezes A, dividido por aquele que está acompanhando o ρ. Então, esse daqui está multiplicando o ρ, ele vai passar para o outro lado dividindo, né? Então, ele passa a dividir. Pronto. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou substituir nessa expressão aqui, ó, à esquerda embaixo. Dá uma olhadinha de cá, ó, ρ. O que ele é? R A sobre L. Eu vou escrever esse A sobre L separado, vocês já vão ver por quê. Eu posso escrever junto, separado. O valor da resistividade inicial, do mesmo jeito eu posso escrever. Só que aí eu vou ter a resistência inicial do fio, área sobre L. Aí, o que eu posso fazer? Olha, essa área sobre L, eu vou cancelar. Certo? Deixa eu colocar o restante que tá faltando. 1 mais alfa delta T. Opa, pronto. Tanto faz T maiúsculo, T minúsculo. E continuando, olha lá. Ficou R igual resistência, é a resistência final, que é igual à resistência inicial. 1 mais alfa delta T, maiúsculo ou minúsculo, tanto faz, é a temperatura, certo? É que no sistema internacional a gente usa T maiúsculo porque é em Kelvin. E em outro sistema qualquer, se for grau Celsius, é T minúsculo, ou θ. Aí essa expressão, que é a expressão que eu queria comentar com vocês, é uma expressão que vai fazer uma relação entre a resistência que um resistor tem em função de quem? Da variação de temperatura. Essa expressão ela só vai ser usada se o resistor é não ôhmico. Não ôhmico. Por quê? Porque um resistor que não é ôhmico é aquele que tem uma resistência o quê? Que varia, ó. Ela é variável, ela varia. Varia em função de quem? Da temperatura a que está submetido o material. Aí, se a resistência é variável, o resistor não é ôhmico. Aqueles que têm resistência constante, que são ôhmicos, não são regidos por essa expressão. É isso que eu queria falar com vocês. Isso daqui vai estar lá na apostila, na página 15. Tá certo? É isso. Tá? Então, acabou.